Mas então vamos de latrocínio, né? Vamos. Vamos lá para o latrocínio, e tem uma discussão muito legal aqui em relação ao latrocínio, que é o seguinte, só para lembrar o pessoal que teve uma modificação também pela lei 13.654 de 2018. Antes do latrocínio, ele era previsto lá no parágrafo 3º, e não era separado por incisos 1º e 2º, era apenas o parágrafo 3º. E como que ficou atualmente depois da modificação da lei 13.654 de 2018, né? Na verdade, o latrocínio não, né? O roubo qualificado, que aí ele vai ser dividido em lesão grave e no latrocínio, que é no inciso 2º. Antes, a lesão grave vinha no mesmo parágrafo 3º e logo em seguida vinha o latrocínio. Aí vinha a lesão grave e o latrocínio. É que quando a gente vai falar do latrocínio, a gente sempre lembra de 157, parágrafo 3º, e acaba esquecendo a lesão grave, mas a lesão grave está prevista lá. Antes não era crime hediondo. O professor Roberto acabou de falar o quê? Que atualmente é crime hediondo também a lesão corporal grave, né? Quando ocorre lesão corporal grave. Fala o parágrafo 3º o seguinte, pessoal. Vamos lá. Se da violência resulta, primeira coisa, tem que ser da violência. Ah, professor, e se for da grave ameaça? Da grave ameaça não é. Não entra na situação do 157, parágrafo 3º. Ah, mas se o indivíduo fez uma grave ameaça, a outra pessoa sofreu um ataque cardíaco, morreu, é outra tipificação, é outra história, né? Tem algumas divergências e tal, mas vai ser outra tipificação. O que é o 157, parágrafo 3º? Tem que resultar da violência. Um soco, um chute, uma paulada, um tiro e por aí vai, né? Tem que ser desse tipo de violência. É isso que prevalece. Fala no inciso 1º. Lesão corporal grave. A pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Ou o que fala o inciso 2º, morte. A pena é de reclusão de 20 a 30 anos. É latrocínio apenas, vou falar de forma bem clara, é latrocínio apenas, vou repetir, né? O que está previsto no inciso 2º. O que está previsto no inciso 1º não, né, pessoal? É o que está previsto no inciso 2º. E o que temos de interessante aqui em relação ao latrocínio, né? Primeira coisa, ele pode ser, antes de falar da situação da consumação em tentativa, né, que é o que mais cai em concurso de prova da OAB, o que mais pega candidato aí, vamos falar antes que o latrocínio, né, ou essa lesão corporal de natureza grave também, já serve para os dois, o que eu vou falar aqui agora, ele pode ser tanto uma conduta inicial dolosa com resultado doloso, isso, ou ele pode ser uma conduta inicial dolosa com resultado culposo, ou seja, que seria um crime préter doloso. Vou dizer duas situações diferentes, né? Que infelizmente eu já vivenciei na prática. Uma vez, 3 indivíduos resolveram entrar na casa de um senhor que morava num povoado da zona rural. E eles queriam pegar a motocicleta desse senhor, que tinha acabado de comprar uma motocicleta. Ele plantava, tal, era um pequeno agricultor, ele tinha um dinheiro guardado, ele foi, comprou a motocicleta, depois de muito suor, muito sacrifício. Esses indivíduos foram lá buscar a motocicleta dele, subtrair. O que ele fez? Ele resolveu defender o seu bem, né? Aí ele resolveu defender o seu bem, entrou em luta corporal com esses indivíduos. Um deles pegou uma arma artesanal, aquelas armas artesanal, né? Quem é da zona rural já deve ter visto as famosas cartucheiras, né? E realizou um disparo contra esse senhor. E ele morreu. Ou seja, nós percebemos que, desde o início, os indivíduos tiveram o dolo de subtrair, e além do dolo de subtrair, tiveram o dolo também de tirar a vida dele. Ou seja, ocorreu uma conduta dolosa, tanto do ponto de vista do patrimônio, de subtrair, tanto do ponto de vista patrimonial. Ele acabou morrendo, infelizmente, né? Rapidamente a gente conseguiu chegar aos autores, prendeu todo mundo, show de bola, foi um trabalho danado, foi bem puxadinho, mas a gente conseguimos ter um bom êxito, deu uma repercussão bem positiva nesse sentido aí. Mas ele foi ele acabou tendo duas condutas, a do patrimônio dolosa e a da morte dolosa. Outro ponto que pode acontecer o latrocínio também, uma situação que eu presenciei, professor, essa foi bem triste, né? Há muitos anos atrás, lá no interior de Minas Gerais, um senhor também guardava dinheiro embaixo do colchão. Aquelas manias de muitas pessoas terem que guardar dinheiro embaixo do colchão, tem medo que o banco pegue o dinheiro e tal. Infelizmente, né,
aquela mentalidade que não é mais não é adequada já há um bom tempo, né? Ele guardava esse dinheiro. E o que aconteceu, professora? Adivinhe. Ficaram sabendo que ele tinha esse dinheiro guardado. E o que aconteceu? Foram 4 indivíduos lá pegar esse dinheiro. Aí chegaram lá para pegar o dinheiro, entrega o dinheiro, não entrega o dinheiro. O senhor tinha 70 anos de idade. E ele não queria falar e tal. Foram, bateram nele. Aí pegaram o dinheiro que estava embaixo do colchão. Aí, na hora que um deles pegou o dinheiro embaixo do colchão, e ele estava armado, estava nervoso, era aqueles criminosos, né, inexperientes, ele acabou desferindo um disparo em direção ao chão, um disparo de arma de fogo em direção ao chão. Só que, sem querer, esse disparo de arma de fogo que foi realizado em direção ao chão, pegou a perna desse senhor e acabou atingindo a artéria femoral. Vixe! Ele queria... Esse senhor acabou morrendo, né, falecendo em decorrência do ferimento. Ele queria matar ele? É claro que não. Se ele quisesse matar, ele atirava no peito, na cabeça, né? Tinha qualquer outra atitude nesse sentido. Mas, sem querer, ele realizou o disparo. Inclusive, foi ouvida a testemunha que estava no local, né? A esposa desse senhor, tudo. Em nenhum momento ele queria atirar nele. Tanto é que eles ficaram assustados no momento. Tipo, e agora? O que a gente faz e tal? Presta socorro, não presta socorro e tal. Ainda eles ligaram para a ambulância, que era zona rural, um lugar afastado. Não se identificaram, é claro, mas eles mesmos ligaram para a ambulância, mas saíram do local para não serem presos, né? Acabaram sendo presos posteriormente. Depois de um tempo, né? Demorou um pouquinho, mas conseguiram ser... a polícia, né, lá em Minas, conseguiu ter êxito em fazer a prisão deles. Mas nesse caso, a gente percebe que o resultado, né, morte, ele foi culposo. Ele não queria dar aquele disparo que levasse à morte. Mas, independentemente do resultado ter sido doloso ou culposo, é crime de latrocínio do mesmo jeito. Sim. Então, isso é um ponto que a gente tem que deixar bem claro aí para o nosso telespectador. Outro ponto interessante, professor, aqui sim, gera muita polêmica em relação ao crime, à consumação do crime de latrocínio. Temos que lembrar o seguinte: o latrocínio é um crime complexo? Só que ele é um crime contra o patrimônio. Ele está previsto no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º, e está previsto no rol dos crimes contra o patrimônio, né? Então, o latrocínio é uma junção do crime de roubo com o crime de homicídio. Só que o homicídio, ele está previsto lá no 121. É crime contra a vida. Aí, professora, é um crime complexo, é um crime contra o patrimônio, beleza. Inclusive, ele não pode ir ao tribunal do júri, de jeito nenhum. Que vai ao tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida. O homicídio vai para o tribunal do júri. Latrocínio não pode. Não pode ir para o tribunal do júri. Aí me perguntam, professor, tá, quando o latrocínio vai ser consumado e quando vai ser tentado? Aqui tem uma baita de uma polêmica. Vamos falar logo o que é mais fácil primeiro. Se o roubo for consumado e a morte for consumada, latrocínio consumado. Aqui acho que não tem nem dúvida, não tem discussão. Sim. Se o roubo for tentado e o latrocínio e a morte, perdão, for tentada, o latrocínio ele é tentado. Não temos discussão. Nesses dois pontos nós não temos discussão. Aonde que vem a discussão, professora Roberta? Aqui tem uma polêmica pesada, né, que fala o seguinte: se a subtração ela for tentada, a subtração for tentada e a morte, né, for consumada, o crime de latrocínio está consumado. A súmula 610 do STF, ela entende o seguinte, que sempre que houver morte, o crime de latrocínio está consumado. Se não ocorrer a morte, o crime de latrocínio está tentado. Então, a súmula 610 do STF, ela traz praticamente essa situação. Só que tem um detalhe, né? Então, eu acabei de falar que é crime contra o patrimônio, o latrocínio. Falei. Então, como assim? É a morte que vai definir a consumação do crime ou não? Fica um pouco confuso, né? Se a gente for analisar, assim, né? Quando a gente faz uma análise aprofundada do tipo penal, e lembra que ele é um crime contra o patrimônio, nós acabamos ficando um pouquinho confusos por esse ponto. O professor Rogério Greco, por exemplo, né, um grande doutrinador de direito penal, conhecido da maioria dos nossos ouvintes, ele questiona isso.
Ele fala, não, peraí, o crime é patrimonial, né? Se é um crime patrimonial, ele tem que estar consumado a partir do momento que tem a consumação do crime contra o patrimônio. Então, ele não teria que ficar vinculado à morte do agente, né? Vejam só, as duas visões, como que seriam na prática. Imagine só, o indivíduo, né, esses indivíduos foram até a casa desse senhor para roubar a motocicleta dele. O senhor entrou em luta corporal. Um dos indivíduos deu disparo de arma de fogo contra esse senhor. Esse senhor sobreviveu, certo? Teve os ferimentos dele, vamos supor que ele tivesse sobrevivido, né? De acordo com as... E mesmo que eles tivessem subtraído a motocicleta, de acordo com a súmula 610 do STF, seria latrocínio tentado, mesmo eles subtraindo a motocicleta. Já para o professor Rogério Greco, peraí, eles conseguiram pegar a motocicleta, não foi? Se eles pegaram a motocicleta, é crime contra o patrimônio, então está consumado, né? Então tem essa divergência aí. Vale a pena fazer um estudo aprofundado sobre isso, né? Fazer uma análise um pouco mais crítica, até por causa do bem jurídico que é violado, que é o patrimônio, né? Mas, né, para os nossos alunos e para quem vai fazer prova da OAB e concurso, professor, o que a gente segue? A súmula do STF, né? Consumou, que é o que prevalece na maioria da doutrina, também tem doutrinadores que vão apresentar os pontos que são contrários, né? E são favoráveis à súmula 610 do NUT, por exemplo, Kleber Masson e muitos outros, que a gente tem que analisar o seguinte, que a partir do momento que ocorre a consumação em relação à morte, ocorre o latrocínio, mesmo que o patrimônio não tenha sido subtraído. Ou seja, morreu, latrocínio consumado. Súmula 610 do STF. É um ponto que a gente não pode deixar de lado, certo? Professora Roberta, alguma ponderação sobre esse ponto, algo assim para complementar? Sim. Com relação ao que o professor estava falando, né, se a morte da vítima decorre de grave ameaça, aí eu quero defender o meu ponto de vista. Bem, eu me filio, né, à doutrina que diz o seguinte: se a morte da vítima decorre da grave ameaça que foi empregada pelo agente, eu entendo que ele deve responder pelo roubo em concurso formal com homicídio, seja ele culposo ou seja ele doloso. Aí vai depender, né, do conjunto probatório para a gente saber qual foi a intenção. Ele tinha a intenção ou não de provocar essa morte. Então, eu entendo que ele responderia em concurso formal. Inclusive, meus alunos estudaram esse semestre comigo teoria das penas, e a gente estudou concurso de crimes, né? Essa história de concurso de crime, de concurso material, concurso formal próprio e impróprio, isso dá uma lambança. Nem vou falar em crime continuado. Fazer agora o meu merchandising, né? Tem lá no YouTube do Portal Jurisprudência, meus alunos sabem, eu fiz 2 vídeos que falam do concurso material e do concurso formal e crime continuado. Porque desculpa, professora, só para fazer a... Não, fique à vontade, eu vou lá assistir, eu vou lá, porque às vezes aquela história para eu não me perder. Então, eu penso que o roubo, aqui ele vai responder pelo roubo em concurso formal, né? A gente tem mais de um resultado, mas a gente tem uma conduta, em concurso formal com homicídio, seja ele culposo, seja ele doloso. Outra coisa que eu gosto, que eu penso que nossos ouvintes, nossos alunos, né, em especial, eles devem ter cuidado em observar que essa violência que causa a morte, ela deve ter sido empregada durante a prática do roubo e em razão do roubo. Né? Ficar atento a isso. Né? Isso tem que estar nesse contexto da prática da subtração. Né? Essa violência ela tem que ter sido empregada durante e em razão disso, em razão do roubo. Uma outra coisa também, que a gente estava falando de crime hediondo, o latrocínio ele é crime hediondo, seja ele consumado, seja ele tentado. Isso também é interessante, né? Não é apenas o consumado, mas o tentado também. Você já falou da súmula do 610 do STF, né? A consumação ocorre realmente no momento em que a morte da vítima ela é provocada, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, Felipe, tá tudo ok. Com relação ao latrocínio, eu acho que basicamente é isso.